Educação é um direito humano básico. A gente diz que ela é um direito humano básico porque é um direito humano fundamental, porque é praticamente impossível você garantir os outros direitos humanos sem você garantir o direito à educação. É impossível você garantir direitos civis, políticos, culturais, econômicos, sem que alguém tenha o direito à educação. Então, é um direito humano fundamental. Nesse vídeo, nós vamos analisar em que medida ou em que estágio está a educação no estado do Maranhão em termos da garantia desse direito para todos. A gente sabe que a garantia do direito à educação não é alguma coisa que acontece de uma hora para outra, é um processo que leva tempo, em geral muito mais tempo do que a gente gostaria que levasse. E o que a gente gostaria de saber, e o que a gente quer saber nesse vídeo, é em que estágio e quais os desafios para o Maranhão de continuar nesse processo da busca e da garantia do direito à educação para todos. Para discutir a garantia do direito à educação, é útil a gente decompor o direito à educação nos seus 4 grandes componentes. Para que uma criança ou um adolescente tenha o seu direito à educação garantido, em primeiro lugar, é necessário que a gente garanta a ele acesso à escola. Se uma criança, um adolescente não tem acesso a uma escola, ele não vai conseguir ter o seu direito à educação garantido. Mas simplesmente acesso à escola não é suficiente. Eu preciso garantir o acesso à escola, mas eu preciso garantir também de que aquela criança, aquele adolescente, teve a oportunidade de progredir nos seus estudos nessa escola, ou seja, se ao final do ano ele foi aprovado, se ele teve a oportunidade de concluir as diversas etapas da educação básica. Bom, mas simplesmente garantir que você tem acesso a uma escola e você é aprovado no final do ano, obviamente que não é suficiente para você, é certamente necessário, mas não necessariamente é suficiente para garantir que você teve o seu direito à educação. Além de você ter acesso a uma escola e você ser promovido ao final do ano, você precisa aprender, você precisa ter desenvolvido as suas competências. Então, o terceiro componente do direito à educação é o direito ao aprendizado, o direito a você ter a oportunidade de aprender. Então, o que nós falamos até agora é que o direito à educação tem 3 componentes: acesso à escola, promoção, progressão escolar e direito ao aprendizado. Mas esses 3 componentes são certamente necessários, mas não são suficientes, porque de pouco adiantaria você ter acesso a uma escola que permite que você seja promovido de série a série, que você aprenda, se esse aprendizado e se as competências que você desenvolve ao longo do teu período na escola não são significativas para a sua vida. É muito importante que essas competências, esses conhecimentos adquiridos durante o período escolar sejam de grande relevância para que essa criança, esse jovem, consiga construir o seu projeto de vida e que sirva para ele ao longo de toda a sua vida como um instrumento fundamental para que ele possa realizar esse seu projeto de vida. Então, o que nós vamos fazer nesse vídeo é tentar discutir em que etapa desse processo de garantir esses 4 componentes do direito à educação se encontra o estado do Maranhão. Bom, o que nós vamos ver, nós vamos analisar aqui tanto os anos iniciais da educação fundamental, nós vamos nos concentrar aqui mais na educação fundamental e na educação média do que propriamente na educação infantil. Nós vamos tratar tanto dos anos iniciais como anos finais, como da educação média. E o que nós vamos ver é que o estado, a educação no estado do Maranhão, ela evoluiu relativamente mais rápido e melhor no ensino médio do que, na verdade, no ensino fundamental. Na verdade, nós vamos ver que o grande desafio para a rede estadual no Maranhão, na verdade, é apoiar as redes municipais, uma vez que o Maranhão já praticou
já tem um alto grau de municipalização da matrícula no ensino fundamental. O grande desafio é a rede estadual apoiar as redes municipais, em particular nos anos iniciais, para que eu tenha mais progresso nos anos iniciais, porque esse é o grande desafio do Maranhão. O Maranhão está, relativamente ao Brasil, mais atrasado nos anos iniciais do que nos anos finais ou do que na educação média. Então, vamos analisar essa situação, tá? Que vai tentar demonstrar que o grande gargalo está nos anos iniciais e como os anos iniciais estão municipalizados, o grande desafio para o Maranhão é o apoio técnico-financeiro da rede estadual para as redes municipais, principalmente nos anos iniciais. Bom, a gente começa analisando esse indicador que é o IDEB, que é os estados brasileiros ordenados pelo IDEB no ensino médio. E o que a gente observa é que o IDEB do Maranhão no ensino médio está ali numa posição mediana, acima da média para o Nordeste e um pouco abaixo da média para o Brasil, mas numa posição perfeitamente intermediária. Essa é a situação no IDEB no ensino médio. Quando a gente vai para o IDEB dos anos finais, o Maranhão, que era mediano no ensino médio, o Maranhão, que estava acima da média do Nordeste no ensino médio, fica abaixo da média do ensino médio, fica abaixo da média do Nordeste para os anos finais do ensino fundamental, e está entre agora os estados brasileiros, as unidades da federação com pior desempenho. Então, do ensino médio, que era uma situação com desempenho intermediário e acima da média do Nordeste, o Maranhão passa a uma situação em que ele tem um dos piores desempenhos, abaixo da média do Nordeste, quando passamos do ensino médio para os anos finais. Quando a gente passa para os anos iniciais, a situação do Maranhão piora mais ainda. Nos anos finais, a situação do Maranhão é meio limítrofe entre mediano e baixo. No caso dos anos iniciais, o Maranhão está claramente entre um dos estados brasileiros com pior desempenho. Na verdade, ele está ali entre a posição 22, 23 e 25, né? Então, está entre os estados brasileiros com o pior desempenho. Então, obviamente, isso está mostrando para a gente que o grande gargalo do progresso educacional maranhense está nos anos iniciais da educação fundamental, né? E, obviamente que, como os anos iniciais da educação fundamental alimentam os anos finais, que depois alimentam o ensino médio, vai ser muito difícil para o Maranhão continuar progredindo da maneira que ele vem progredindo nos anos finais e no ensino médio, se ele não passar a progredir de uma maneira mais acelerada nos anos iniciais. Bom, se a gente olhar em termos de progresso, né? Então, nós vimos que em termos de nível do ensino, nível do IDEB, o Maranhão tem uma situação intermediária no ensino médio, uma situação limítrofe entre mediano e baixo nos anos finais do ensino fundamental e baixo nos anos iniciais do ensino fundamental. Quando nós olhamos para o progresso entre 2005 e 2017, nesses 12 anos, a gente percebe o seguinte: o Maranhão está entre os estados brasileiros, né? Entre o terceiro ali e o sexto, entre os estados brasileiros com maior progresso no ensino médio. Então, na verdade, o Maranhão tem um progresso do ensino médio fantástico, bem acima da média brasileira, bem acima da média para a região Nordeste, né? Sinalizados ali em verde e amarelo. O progresso no Maranhão realmente é fantástico no ensino médio. Quando nós olhamos para o progresso nos anos finais, está abaixo da média brasileira e da média do Nordeste, e ali no limite entre uma situação mediana e uma situação fraca, né? Então, é bem contrastante a diferença de progresso do Maranhão no ensino médio e nos anos finais.
no ensino médio ele está entre os melhores, no ensino, nos anos finais ele está ali mediano, baixo. Quando eu vou para os anos iniciais, ele está mais ou menos ali na mesma posição, entre o mediano e baixo, empatado com vários outros estados, mas ali perto da 20ª posição, tendo um progresso abaixo da média brasileira e bem abaixo da média para o Nordeste. Bom, então, o que a gente vai fazer agora em segundo lugar, o que a gente vai fazer agora na sequência, né, vai ser analisar cada etapa dessa, cada etapa educacional dessa, cada etapa dessa da educação básica em separado, né? Então, nós vamos começar analisando a etapa em que o Maranhão tem o melhor desempenho, que é o ensino médio, depois falar da onde ele tem um desempenho mediano, que é os anos finais, e depois concentrar a atenção nos anos iniciais do ensino fundamental, que é onde o Maranhão está precisando de focar mais a sua atenção. Bom, esse gráfico aqui, ele ilustra muita coisa sobre a evolução do ensino médio no Maranhão. A gente pode perceber lá em 2005, que é o primeiro ponto, né? Esse gráfico aqui, nós temos no eixo vertical o IDEB do ensino médio e no eixo horizontal o tempo, né? E, portanto, isso é a evolução do IDEB no Maranhão, na região Nordeste, no Brasil, e a linha pontilhada vermelha é a meta para o Maranhão, né, do ensino médio. E o que a gente percebe é o seguinte: a linha azul, ela começa abaixo da linha verde, lá em 2005. Isso quer dizer que o Maranhão, em 2005, ele era bem pior do que a média do Nordeste. Agora, se a gente olhar para o Maranhão, que é o azul, em 2017, ele passa o Nordeste. Ou seja, o Maranhão, que estava abaixo da média do Nordeste, hoje ele está acima da média do Nordeste. Isso quer dizer que o Maranhão progrediu muito mais do que o Nordeste. Ele estava atrás e agora está na frente. Então, ele progrediu a uma velocidade muito mais acelerada do que a média do Nordeste. E ele progrediu muito mais acelerado do que o Brasil, porque a gente pode ver que em 2005 o Maranhão era muito pior do que a média brasileira, que é o que está em amarelo, enquanto que em 2017 o Maranhão está praticamente em cima da média brasileira e, portanto, progrediu muito mais e eliminou todo o atraso. Só tem que esse progresso mais acelerado do Maranhão, né, que é particularmente visível de 2013 para 2017, né, nesses 4 anos o progresso no Maranhão é realmente impressionante. Apesar desse progresso acelerado nesses 4 anos, o que a gente percebe é que mesmo assim o Maranhão não consegue atingir a sua meta do ensino médio, porque é uma meta bastante ousada, o que mostra que, mantida a velocidade com que o Maranhão vem, mantida a trajetória do Maranhão, não parece que o Maranhão vá conseguir cumprir a sua meta, apesar de ser um dos estados brasileiros que tem tido o maior progresso em desempenho educacional no ensino médio. Mesmo assim não deve ser capaz de cumprir a sua meta de IDEB para o ensino médio, mas certamente tem um desempenho aqui fantástico. Esse desempenho, né, a gente sempre pode pensar no desempenho educacional, a garantia do direito educacional aos adolescentes e jovens como sendo decomposto daquela maneira que nós falamos no início desse vídeo. Ou seja, pensar no acesso à escola, no progresso em termos de taxas de progressão, em termos de melhoria na taxa de aprovação, em termos de melhorias em reduções na taxa de distorção e idade série e avanços nas oportunidades de aprendizado. Então, nós podemos agora olhar esse progresso do ensino médio maranhense e decompor nesses
fatores, né? Se a gente olha aqui, por exemplo, no acesso à escola, a gente percebe que no acesso à escola, medido aqui pela porcentagem de jovens de 15 a 17 anos que ou estão na escola ou já concluíram o ensino médio, o Maranhão tem uma posição intermediária um pouco baixa, né? Não é aqui que o Maranhão tem um grande desempenho. Também, na taxa de extorsão idade-série, o Maranhão tem ali a posição 18, portanto, também tem uma posição intermediária. Então, no acesso à escola, nas taxas de progressão, né, ou nas taxas de distorção, o Maranhão tem uma posição intermediária. E na hora que a gente olha para a proficiência em matemática, na verdade, o Maranhão tem uma posição ruim. Isso quer dizer que, na verdade, a posição intermediária do Maranhão em termos de nível do seu IDEB, né? Ele tem uma posição intermediária em termos do nível do IDEB, é uma mistura de uma taxa de progressão mediana com, na verdade, uma taxa de oportunidades de aprendizado, uma proficiência em matemática e língua portuguesa tem resultados similares, na verdade, ruim. Então, um dos desafios para o ensino médio no Maranhão é melhorar essa proficiência e, portanto, as oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento. Se nós olharmos, no entanto, para a variação disso, a gente vai perceber que o Maranhão já está fazendo um esforço fantástico. Embora o aprendizado, o nível de proficiência no ensino médio no Maranhão ainda seja baixo, a taxa com que essa proficiência tem aumentado está entre as mais altas do Brasil. Então, na verdade, é a terceira mais alta do Brasil. Então, o Maranhão, na verdade, é a terceira unidade da Federação Brasileira que avançou mais em termos das oportunidades de aprendizado no ensino médio. Em suma, no ensino médio, o grande gargalo, o grande entrave para o Maranhão ainda é as oportunidades de aprendizado. O Maranhão evoluiu bastante em todas as dimensões, mas ele ainda tem um nível de proficiência em matemática e língua portuguesa baixo. Mas apesar disso, né, apesar de ter baixo, ele tinha um nível de aprendizado muito, muito, muito mais baixo. Porque, na verdade, é um dos estados brasileiros que mais progrediu em termos da melhoria das oportunidades de aprendizado ao longo dos últimos 12 anos. Então, logo, a mensagem para o Maranhão, em termos de ensino médio, é muito clara. Manter esta fantástica velocidade com que ele tem melhorado ao longo dos últimos 12 anos, em particular ao longo dos últimos 4 anos, a proficiência em matemática e língua portuguesa. Se ele continuar melhorando a essa velocidade, evidentemente que o IDEB do Estado vai melhorar muito e, se ainda, além disso, for ajudado com uma melhora no fluxo escolar, melhor ainda. Mas o grande desafio para o Maranhão é realinhar o seu nível de proficiência em matemática e língua portuguesa com o resto do Brasil, que ainda está abaixo da média brasileira, mantendo a velocidade que ele demonstrou ser capaz de ter ao longo dos últimos anos. O próximo passo nosso vai ser olhar, então, a situação do Maranhão em termos dos anos finais do ensino fundamental, né? O que a gente viu é que nos anos finais do ensino fundamental, o Maranhão tem uma situação mediana baixa, né? E, portanto, ele tem que melhorar de uma maneira acelerada os anos finais do fundamental, mesmo porque se ele não melhorar muito nos anos finais do fundamental, eventualmente
ele vai travar esse progresso acelerado que ele vem tendo no ensino médio. Esse progresso acelerado que ele vem tendo no ensino médio vai poder continuar acontecendo, mas depende um pouco das melhorias que ocorram nos anos finais do ensino fundamental. A questão que se coloca é o quanto que dessa melhora no ensino fundamental, né, está nas mãos, quanto que da rede de ensino fundamental, quanto que da matrícula do ensino fundamental está na mão das redes municipais, quanto que está na mão da rede estadual. Porque se tudo tivesse na mão da rede estadual, isso era uma política estadual. Na medida em que a maior parte dessa matrícula está nas redes municipais, a posição do Estado é completamente diferente. Ele vai ter que trabalhar em regimes de colaboração com os municípios, ele vai ter que trabalhar dando assistência técnica e financeira aos municípios e não atuando diretamente sobre a promoção do direito à educação nessa etapa educacional. Bom, o que esse gráfico mostra é o grau de estadualização da matrícula nos anos finais. E mostra que o Maranhão é o segundo estado brasileiro com maior grau de municipalização da matrícula nos anos iniciais. Ou seja, praticamente toda a matrícula, 95% da matrícula nos anos iniciais, já está na mão das redes municipais. E como 95% das matrículas já está na mão das redes municipais, obviamente que o desafio de melhorar a educação fundamental no Estado, que é o grande desafio do Estado, uma vez que no ensino médio o Estado está demonstrando estar entre os estados brasileiros com maior progresso. Então, o que o Estado precisa é acelerar o progresso no fundamental, mas 95% da matrícula no ensino fundamental nos anos finais está na mão dos municípios. Isso quer dizer que o Estado vai ter que apoiar os municípios tecnicamente e financeiramente para que os municípios possam avançar nos anos finais. Bom, mas como e em que aspecto as redes municipais precisam avançar nos anos finais? Aonde temos o maior gargalo nos anos finais? Em que dimensão as redes municipais precisam avançar mais? Em termos da taxa de distorção idade-série, ou seja, o entrave à educação nos anos finais do fundamental, nas redes municipais, porque 95% das matrículas estão nessas redes, tem a ver com altas taxas de reprovação e abandono, ou tem a ver com limitadas oportunidades de aprendizado? Os alunos estão repetindo de ano ou eles não estão aprendendo? Essa que é a questão. Bom, esse gráfico mostra que a taxa de distorção idade-série é mediana no Maranhão. Portanto, não parece ser tanto um problema de repetência, não parece ser tanto um problema de reprovação, de abandono, de altas taxas de distorção idade-série. No entanto, na hora que a gente olha para a proficiência dos alunos em matemática ao final do 9º ano, o Maranhão é o segundo pior estado brasileiro. Ou seja, em termos de proficiência, o Maranhão tem uma situação muito, muito precária ao final do 9º ano. Isso, obviamente, vai limitar a capacidade da rede estadual depois de gerar proficiência e avanços no ensino médio. É surpreendente como a rede estadual maranhense de ensino médio tem conseguido avançar tanto, sabendo que, ao final do ensino fundamental, a proficiência dos alunos no Maranhão é melhor apenas do que em um estado brasileiro e, portanto, pior do que em 26 unidades, em 25 unidades da Federação Brasileira, né? Então,
Atacar esse problema é uma das questões fundamentais da política educacional maranhense, e só vai ser possível pela colaboração entre Estado e municípios, e entre os municípios, na medida em que a maior parte dessa matrícula, 95% dessa matrícula já foi municipalizada. E se a gente olha no progresso que tem acontecido, né, o Maranhão está na 26ª posição em termos de nível, muito abaixo da média para o Nordeste, e ele está na posição 21, também entre os estados com pior desempenho, em termos do progresso no aprendizado, na proficiência em matemática no 9º ano. Ou seja, não só o nível da proficiência é baixo, mas também tem evoluído lentamente, que é tudo ao contrário do que acontece no ensino médio, onde a gente viu que o Maranhão é um dos estados onde a proficiência no ensino médio mais aumentou no Brasil. No ensino médio, o Maranhão é aquele estado um dos estados onde a proficiência mais aumentou. Nos anos finais do ensino fundamental, é um dos estados onde a proficiência menos aumentou no Brasil ao longo desse período. Logo, a rede estadual está fazendo um grande trabalho, as redes municipais nem tanto, e, portanto, é muito importante que o Estado dê a assistência técnica e, eventualmente, financeira que os municípios precisam para mudar essa situação. O resultado, né, desse desempenho fraco nos anos finais do ensino fundamental, ele fica claro também nesse gráfico aqui. Nós vimos um gráfico parecido com esse para o ensino médio, né? Como lá no caso do ensino médio, o eixo vertical ali é o IDEB, lá era no ensino médio, aqui nos anos finais, e o eixo horizontal aqui é o tempo. Então isso aqui é a evolução ao longo do tempo. E a linha azul, ela é a evolução do Maranhão, e a linha verde, a evolução para a região Nordeste, e a linha amarela, a evolução para o Brasil. Lá no ensino médio, o Maranhão ele começava abaixo do Nordeste e terminava acima do Nordeste. Aqui a gente vê exatamente o contrário, o Maranhão começa acima do Nordeste, termina abaixo do Nordeste, né? Lá o Maranhão começava bem abaixo do Brasil e igualava o Brasil no final do período. Ele alcançava o Brasil no final do período. Aqui é o contrário, ele começa abaixo do Brasil e termina muito abaixo do Brasil. A consequência disso é a relação da linha azul com a linha pontilhada vermelha. Você percebe que o Maranhão ele era capaz, até 2011, ele estava acima da sua meta, né? Porque a linha pontilhada vermelha é a meta para o Maranhão. Até 2011, o Maranhão cumpria com a sua meta. Como ele evoluiu muito lentamente de 2011 para 2017, em termos do anos finais do fundamental, lembrando que no ensino médio ele evoluiu maravilhosamente nesse período, mas nos anos finais, que está mais na mão dos municípios do que do Estado, ele evoluiu lentamente e, portanto, não está conseguindo cumprir a sua meta de anos finais do fundamental, e mantida essa trajetória não vai ser capaz de cumprir a sua meta para 2021. Né? Então essa é a situação do Maranhão para os anos finais. Agora vamos ver a situação do Maranhão para os anos iniciais, que é ainda mais desafiadora, é ainda mais problemática. Bom, de novo, a gente pode começar vendo na mão de quem está essas matrículas. Se as matrículas estão na mão do Estado, da rede estadual ou da rede municipal. Esse gráfico aqui mostra o grau de estadualização, a porcentagem da matrícula que está na mão da rede estadual,
matrículas aqui de anos iniciais do ensino fundamental. E, de novo, a gente percebe ali que, nesse caso, tem vários estados ali, né, com uma porcentagem de estadualização muito pequena, e um desses estados é o Maranhão, com 2% da matrícula dos anos iniciais na mão do Estado, e, portanto, o desempenho dos anos iniciais é um desempenho totalmente baseado no desempenho das redes municipais. Então, a gente percebe que as redes municipais, então, o que nós vamos analisar, essencialmente, vai ser o desempenho das redes municipais. A gente vai analisar o desempenho dos anos iniciais do Fundamental no Maranhão, que é basicamente o desempenho da matrícula nas redes municipais, anos iniciais do Fundamental, uma vez que praticamente todas as matrículas nos anos iniciais estão nas redes municipais, né? E aí nós vamos analisar um pouco a cobertura e um pouco o progresso e o nível de aprendizado. E vamos de novo verificar que temos um problema exatamente nas oportunidades de aprendizado, né? Que vai requerer uma assistência técnica e financeira do Estado às redes municipais e um sistema de colaboração entre as redes municipais, porque também tem redes municipais fazendo um trabalho espetacular. Em termos de acesso, né, voltando à ideia de que o direito à educação tem a ver com acesso, tem a ver com a progressão escolar e tem a ver com o aprendizado, o acesso na pré-escola, o Maranhão, as redes municipais em particular, estão de parabéns. Elas estão em terceiro lugar no Brasil, ou seja, só tem dois estados brasileiros, duas unidades da Federação Brasileira com melhor desempenho, que por acaso são os vizinhos ali do Maranhão, né, que é o Ceará e o Piauí. Com respeito à taxa de distorção e idade séria, a gente percebe que no acesso, vamos dizer, pelo menos à pré-escola, o Maranhão está entre os melhores do Brasil. No caso das taxas de progressão escolar, ou o oposto disso, que é a taxa de distorção idade séria, o Maranhão é uma unidade da federação intermediária. Ele está ali mais ou menos na 14ª posição, por ali no meio dos estados brasileiros, tendo um desempenho bem melhor do que o Nordeste, um pouquinho pior do que a média brasileira, uma posição intermediária. Quando a gente olha para a proficiência dos alunos em matemática, é o pior estado brasileiro. Ou seja, o mesmo estado que no progresso do aprendizado em matemática estava entre os melhores do Brasil, quando a gente falava de ensino médio, quando a gente fala do aprendizado em matemática ao final do 5º ano, ele está na última posição. E se a gente olhar para o progresso no aprendizado ao final dos anos iniciais do fundamental, o Maranhão está ali numa posição intermediária baixa. Isso quer dizer que é uma situação parecida com a dos anos finais do ensino fundamental, piorada. Ou seja, o Maranhão precisa... o Maranhão está avançando muito em termos de aprendizado. Ainda tem um nível de proficiência limitado no ensino médio, mas o progresso tem sido um dos mais elevados do Brasil. Mas ele ainda tem um nível de aprendizado, um nível de proficiência no fundamental, anos iniciais, e no fundamental, anos finais, muito baixo. Nos anos iniciais, o pior do Brasil, o que revela graves problemas no processo de alfabetização. E um progresso muito lento no fundamental, o que em algum momento vai travar, impedir que esse progresso acelerado que está acontecendo hoje no ensino médio continue. E lembrando, o nível de proficiência no ensino médio ainda é baixo. O Maranhão depende completamente da continuidade nesse progresso acelerado que vem acontecendo no ensino médio,
para esse progresso acelerado que vem acontecendo no ensino médio continuar, que depende da rede estadual, a rede estadual depende de que ocorra um progresso similar nos anos finais e nos anos iniciais da educação fundamental, que está na mão da rede municipal. E, portanto, a política educacional no Maranhão tem que ser uma política educacional voltada para uma forte colaboração entre a rede estadual e as redes municipais, com assistência técnica e eventualmente financeira, de tal maneira que as redes municipais possam promover melhores oportunidades de aprendizado. Caso contrário, isso não vai permitir que exista esse progresso no fundamental, o que vai eventualmente travar o sucesso que a rede estadual vem tendo nos últimos anos.